Esse médico, esse é um médico. Dá uma olhada aí. Esse homem é um velho conhecido das páginas policiais. Ele é um médico chamado Pedro Dawaglio Neto. O que ocorre? Ocorre o seguinte, ele tinha, junto com o irmão, que também é médico, eles têm vários processos por erro médico em cirurgias plásticas. Agora, o mais recente problema dele, ele pegou uma paciente numa unidade de pronto atendimento na cidade de Mauá, que é aqui na Grande São Paulo. Ela tem um filho com autismo, pediu para ele atender, o garoto não estava bem. Resumo, ele puxou a mulher para dentro do consultório e foi um sururu na casa de Noca. Os outros médicos correram para arrancar a senhora. Mostra a imagem do braço da moça. Isso é um médico que já responde a vários processos, como eu disse, com o irmão. Olha o que ela contando, o que o tal médico fez. Mostra o médico, o que o tal médico fez. Olha ele aí, esse tal de Pedro Dawaglio Neto. Ele já está enrolado com questões de cirurgia plástica, agora ele se meteu numa questão de agressão dentro de uma unidade de pronto atendimento. Põe no Cidade. Foi diante de uma multidão como essa que a agressão teria acontecido. É o que conta a dona Érica, ainda com marcas no braço. A dona de casa denuncia que foi agredida por um clínico geral dentro deste posto de saúde em Mauá, na Grande São Paulo. Aí eu falei com ele, doutor Pedro, eu não vou atender meu filho? Ele falou, não, já não falei ainda, gritou comigo, me puxou da porta de fora para dentro pelo pescoço. Aí foi onde que me marcou todo e pôs minha cabeça na maca falando que ia me matar. Pedro Dawaglio Neto é o médico apontado pela paciente. Ele é clínico geral e na ocasião atendia no plantão da pediatria. Ela afirma que foi atacada após insistir com ele no atendimento para o filho que tem autismo. E ele ficava mamãe, 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 e assim, depois disso ele ficou uns 3 dias. Aí eu saindo de casa para resolver as coisas e ele preocupado comigo, né? Porque ele ainda fica sentido, né? Foi numa segunda-feira que a dona Érica saiu de casa atrás de atendimento médico para o filho caçula de 10 anos de idade. Ele estava com uma alergia no rosto e precisava de um encaminhamento para um especialista, um dermatologista. Ela, que vive com esse menino de 10 anos e um outro mais velho de 11, aqui nessa casa. Ela é separada e vive sozinha com os meninos aqui. Uma casa bem simples. Em 2009, ela deu entrada num processo de moradia popular. Até hoje não foi contemplado. E é aqui que ela sobrevive com os filhos. A gente percebe que realmente eles passam muita necessidade. Não por acaso estavam naquela unidade básica de saúde atrás de um atendimento médico decente. Aqui é tudo muito improvisado, empilhado, até água eles armazenam em garrafas plásticas, porque aqui no bairro falta água com frequência, segundo a dona Érica. E nessas 2 camas, ela passa todas as noites com os 2 filhos. Dona Érica fez boletim de ocorrência contra o médico por lesão corporal e ameaça. Ela foi encaminhada para fazer exame de corpo de delito. Entre as testemunhas está essa jovem, que prefere não ser identificada. Ela não conhece Dona Érica e estava no posto de saúde ajudando uma vizinha. Ela diz que viu o médico puxar a paciente com violência para dentro do consultório. No momento que ele puxou ela, foi um absurdo. E depois, quando os médicos chegaram para tirar ela de cima, a porta ficou meio entreaberta. Tirou ele de cima dela e aí sim ela conseguiu respirar. Mas ainda assim ela estava até sem voz. Mostro a foto que temos para checar se realmente é o mesmo médico da denúncia. É o doutor Pedro. Foi ele que puxou ela pelo braço, pela garganta,
que negou atendimento, o filho dela. A gente vai tentar localizar esse médico, Dr. Pedro. Ele que é clínico geral e na ocasião atendia crianças naquele plantão. A gente vai tentar isso agora. O Dr. Pedro está atendendo hoje? Não viu? Tá. Ou então o Dr. Lázaro. Esperamos por quase meia hora, até que veio a resposta. A orientação que deram para nós, para procurar a Secretaria Municipal de Saúde, deram um telefone aqui, alegando que o médico responsável pela unidade, Dr. Lázaro, estaria em atendimento. A gente vai tentar fazer esse contato para ver se ele aparece para falar conosco aqui na UPA, unidade de pronto atendimento, onde teria acontecido toda essa confusão, aqui, nesse lugar. Tentamos falar direto com o médico Pedro Dauaglio Neto. Por telefone, ele nos atendeu. Eu jamais fiz isso, eu não agredi a mulher, ela veio para cima de mim, apenas ela colocou comigo. Fiz a mão na frente, ela não me agrediu, não agredi a criança. Eu tenho tudo documentado, tudo marcado, eu não faço isso. Eu jamais agrido o paciente, muito pelo contrário. Eu sou pediatra e ela ficou muito desesperada por ensinar o conselho tutelar. Restava a dúvida se o médico continuava atendendo no lugar. Ele mesmo respondeu. Eu sou afastado da UPA, tento esclarecer esse tipo de ocorrência, como é uma conduta normal no serviço. E temo por ela voltar e fazer novos. A Secretaria de Saúde de Mauá está analisando o caso. Pedro Dauaglio Neto já foi investigado em processos do Conselho Regional de Medicina de São Paulo por erro médico, em cirurgias plásticas realizadas com o irmão Ferrúcio Dauaglio. Apesar das investigações, os dois continuam com os registros ativos. Na mesma noite em que tudo aconteceu em Mauá, Dona Érica conseguiu ser atendida por outro médico e o filho dela foi encaminhado para o especialista. Mas para ela não é o suficiente. O que ele fez comigo, ele pode fazer com outras pessoas, pior. Eu quero justiça com isso. O médico se defende, mas está afastado. Afastado para que a investigação continue. O irmão dele, ele chama-se Pedro, esse chama-se Ferrúcio. Ele também responde a vários processos por erro médico. Uma das vítimas dele, numa lipoaspiração, foi uma pedagoga de 38 anos de idade. Ela procurou o doutor Ferrúcio com a intenção de ter um corpo perfeito. E a busca do corpo perfeito se transformou num pesadelo. Põe no Cidade. O que poderia ser apenas mais uma porta fechada, na verdade, é uma grande ferida aberta. Esse é o quarto de Silvia Perillo. Silvia Perillo morreu menos de uma semana depois de ter passado por uma cirurgia plástica na barriga, conhecida como abdominoplastia. De um lado ficou o seu José, com a dor e o vazio. Estamos aguardando a resposta da justiça, que está se prolongando há muito tempo já. Para mim é um vazio, mas eu olho as fotos dela, e mando beijinho para ela toda hora. Conversa com ela, seu José? Converso com ela, converso. Do outro lado, o médico acusado de negligência, que teria causado a morte de Silvia, um cirurgião plástico, Ferrúcio Dauaglio. Para o pai da vítima, além de imprudente, Ferrúcio também foi omisso. Tiveram todos os cuidados possíveis aqui em casa, porque era o bebezinho da casa, então... Mas ela começou a passar a mão. Aí telefonavam de hora em hora para o médico sumiu, porque era filiano, sumiu, não atendia. Silvia era psicopedagoga, alegre, era apaixonada pela vida. Vaidosa, sonhava com um corpo mais magro novamente. Silvia passou a engordar depois da morte da mãe dela e decidiu que numa cirurgia plástica poderia ter a barriga desejada. Só não sabia que o sonho
se transformaria em um pesadelo. E por mais que o tempo passa, o seu José ele se lembra cada minuto de angústia daquele dia que ele viveu ao lado da filha. E o que mais chamou a atenção dele, quando eles chegaram no hospital, dia marcado da cirurgia plástica, que até então era um grande sonho da Sílvia, da filha dele, uma fila enorme. Muitas mulheres, seu José, aguardavam? Muita mesmo. Uma fila de meninas, todas para operar. Aquilo te chamou a atenção? Eu perguntei à minha filha, tudo isso daí é para operar, filha? Falou, acho que é, pai. O pai de Sílvia me conta também que deu entrada com a filha no hospital às 7 horas da manhã. Devido a tal fila de mulheres, ela só foi operada pelo médico Dr. Ferrúcio Del Aglio à meia-noite. Uma espera longa que para o seu José já significava perigo. Ele fez como linha de produção, ele fez num dia umas 15, mais ou menos. E Sílvia foi operada. Seu José lembra ainda que a psicopedagoga tinha passado por todos os exames pré-operatórios. Nos resultados, as comprovações de que a saúde dela estava ótima. Emocionado, o pai se lembra bem quais foram as últimas palavras da filha para ele, quando ela já sabia que algo tinha dado errado na cirurgia plástica. Ela falou, pai, o senhor tinha toda a razão de não querer que eu deixe, que eu ia operar. O senhor tinha toda a razão de não querer. Se eu tivesse que fazer, voltar outra vez, eu não operaria. Ela deitada no hospital falou isso para mim. 2 dias depois da cirurgia, o seu José trouxe a Sílvia de volta para casa. Era o período pós-operatório. Ela estava com inúmeras dores, mas o que a família já reparava é que o corte havia um ferimento muito profundo e ela reclamava de dores e passava mal. A família não tinha outra opção. Levou a Sílvia de volta para o hospital e já não conseguia mais falar com o médico responsável pela cirurgia plástica. Lá no hospital, os parentes tiveram o reflexo da pior notícia passada por um outro médico, a notícia de que Sílvia não resistiria. Ele chegou e falou, não para mim, mandou recado, ficou envergonhado. Falou, aguarde a morte da sua filha. Segundo seu José, a confirmação sobre a causa da morte da filha só veio com o laudo do IML, negligência médica. Além da saudade e da solidão, a dor de seu José soma ao descaso que ele vive frente à lentidão da justiça. Ele me conta que no processo da filha dele, Ferrúcio Del Aglio já foi condenado pela morte da psicopedagoga, mas recorreu. Ele vai recorrendo e vai, até a hora que cai no esquecimento, o que ele quer, certo? Que caia no esquecimento. Além do caso de Sílvia, a advogada da família do seu José também batalha na justiça por outras 17 mulheres. Elas passaram por cirurgia com o mesmo médico, sobreviveram, mas ficaram com muitas sequelas físicas e psicológicas. Em 2011, o médico teve o CRM dele cassado por cerca de 1 mês. Era uma espécie de punição, mas ele recorreu e a justiça autorizou que ele voltasse a clinicar. Nossa equipe de reportagem recebeu a informação de que o médico atende neste prédio que fica aqui na região central de São Paulo. Atualmente, o CRM dele está ativo no site do Conselho Regional de Medicina. Nós vamos agora tentar falar com o médico. Vamos até lá. Com porta fechada agora? Bom, aqui no prédio conseguimos a confirmação de que o médico cirurgião plástico Dr. Ferrúcio Del Aglio continua o atendimento, é no 6º andar deste prédio, mas ele atende aqui apenas 1 vez por semana. No processo de Sílvia, Ferrúcio se defende e diz que a causa da morte da psicopedagoga teria sido uma infecção generalizada e nega o erro médico. Para o pai da psicopedagoga, sobrou apenas a solidão. Eu, cada vez que penso na minha filha, eu choro. Cada vez que eu entro no quarto dela, que permanece ainda do mesmo jeito intacto, desde o último dia que ela saiu daqui, eu choro. Com toda razão, mas o senhor alertou. A grande questão está
em que são vários os processos, segundo a apuração, e o Conselho Regional de Medicina fica ali sem tomar uma atitude, e uma atitude que é impressionante. Tem umas coisas, para mim, que me parecem verdadeiras caixas pretas. Por exemplo, quer ver uma? Juiz. Juiz dificilmente é demitido. Quando ele faz uma lambança, ele é aposentado compulsoriamente, isto é, ele faz uma lambança, vende uma sentença, mas para não macular a justiça, ele é afastado e sai ganhando salário integral. Conselho Regional de Medicina, para mim, é a mesma coisa. É impressionante você ver médicos e mais médicos sendo denunciados e nunca a sociedade, né, que somos nós que consumimos, né, o serviço dessa gente. Nunca a sociedade sabe o que aconteceu com esses médicos. Quando não, eles têm uma longa ficha de processos e continuam trabalhando normalmente. Isso é um negócio que eu não entendo. E você? Eu não entendo porque o Conselho Regional de Medicina ele faz uma apuração de ordem ética para saber se num procedimento houve imprudência, negligência ou imperícia. Mas quando o caso de negligência se transforma em morte, nós estamos falando de homicídio, claro, que é culposo ou não. E aí sai da esfera do Conselho Regional da Medicina. Vai para a polícia, é inquérito policial para apurar a causa da morte. Sim, mas o Conselho deveria suspender o sujeito preventivamente. Sim. Mas, se é um caso, eu acredito, mas 5, 6, 7 casos, o sujeito tem que ser suspenso e ter uma vigilância. Seria uma atitude ética do Conselho. E uma coisa também que eu não consigo, esses conselhos todos tinham que ser investigados também pelo Tribunal de Contas, porque é autarquia. Qualquer conselho, como a OAB é um conselho. Deveria o Tribunal de Contas do Estado ir e investigar, porque tem dispositivo legal para isso, mas ninguém mexe, até porque eu tenho a impressão, né? A hora que esses conselhos forem bem investigados, alguns vão balançar. Uma mulher na sombra, mas ela está na sombra porque ela não era uma mulher no sentido, né, de ter ganho a vida. Ela foi feita mulher. São crianças com 9, 14 anos, todas submetidas a trabalhos como escravas sexuais. E agora essa aqui, ó, olha a cara. A moça que está ali do lado dela é uma policial, a de azul. A que você está no meio, vendo no meio, é uma aliciadora de meninas menores de idade para sexo. O dono da onde ela levava alguma das meninas, põe a imagem dele, foi preso, é numa boate. Resumo, são 2 casos num só. Esse que você vê era o dono da boate, onde menores de idade eram mantidas como escravas sexuais. E no outro caso, são crianças de até 9 anos. Vamos comer, ó. Essa aí, ó, é a aliciadora, essa de branco. Põe no Cidade. Foi na cadeira de um consultório médico que a polícia encontrou o Reinaldo Godin. Ele é suspeito de abusar, prostituir e manter em cárcere privado uma jovem de 16 anos por mais de 15 dias em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Minha mãe estava passando por muita necessidade em casa, então, através de uma colega, eu conheci ele. Quando cheguei lá, eu fiquei logo assustada e quis ir embora. E ele não quis deixar eu ir embora, ele me ameaçou. Era nesse local sujo, em péssimas condições, que a menor vivia. Nesse período, foi obrigada a fazer os programas sem receber qualquer valor, obrigada ainda a usar drogas, cocaína especificamente, para aumentar a sua atividade na casa. O pesadelo só terminou porque ela conseguiu fugir e procurou a polícia. Eu não acreditava que eu ia sair dali viva,
ou então que eu ia conseguir encontrar minha família depois. Mas Reinaldo não agia sozinho. Michele dos Santos, de 18 anos, também está atrás das grades. Ela é apontada como comparsa. Era responsável por atrair as jovens até o bar. A gente precisa ainda identificar as outras vítimas que lá também trabalhavam. Ele é um monstro, entendeu? Ele entra na vida das pessoas para destruir, de verdade.